Fala, leitores da Bíblia. Hoje a gente vai ler o capítulo 3 da primeira carta de Paulo a Timóteo. Paulo então segue dizendo: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. O apóstolo Paulo está falando aqui da obra do episcopado, né? É equivalente ao ofício do presbítero. Tá? Presbítero e bispo é exatamente a mesma coisa, são duas palavras para o mesmo ofício. Então este que deseja ser um presbítero, deseja ser um líder na igreja, ele aspira, ele deseja algo que é muito bom, algo que é excelente. E tem algumas características que devem ser observadas na vida destes que desejam ser presbíteros. E aí nós lemos várias características que devem ser vistas. Isso aqui é importantíssimo a igreja conhecer, para que quando chegar o momento de escolher os seus presbíteros, seus pastores, os membros da igreja possam fazer uma análise de forma bíblica, né? Não meramente por afinidade, não meramente por, enfim, qualquer outra razão, de repente alguma admiração pessoal, mas que seja uma escolha pautada na vontade de Deus. Ok? Então é importante que nós conheçamos bem essas características e possamos filtrar os homens que se candidatam para estes ofícios a partir destas características. Quando diz aqui no versículo 6, não seja neófito, isso aqui é sinônimo de novo na fé. Então, é importante que seja alguém maduro, que já tenha conhecimento da palavra, que já tenha experiência com Deus, experiência na vida cristã. Okay? Seguindo, versículo 8. Semelhantemente, quanto aos diáconos, agora um outro ofício, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Okay? Quando fala aqui das mulheres, eu não creio que seja uma referência a diaconisas, mas sim diaconisas como oficiais da igreja, né? Mas sim como mulheres que servem a igreja. Tá? Mulheres que têm algum papel importante na vida da igreja. Elas devem ser respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Okay? Mas quando fala diácono, é sempre o homem, tá? Sempre aqui no masculino, tá certo?
Versículo 14. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado no Espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Esse é o final do capítulo 3. O apóstolo Paulo diz para Timóteo que ele esperava vê-lo em breve, mas enquanto ele não estaria de novo com ele, Timóteo deveria estar ciente de como deve se proceder na casa de Deus, né? O povo de Deus, a igreja, é chamada de casa de Deus, né? Igreja do Deus vivo, que é a coluna e o baluarte da verdade. A igreja ela deve ser esse sustentáculo da verdade. A igreja deve se apropriar desta sua missão de levar adiante a verdade neste mundo. E aqui Paulo fala do grande mistério da piedade, mistério da fé. E aí se refere à pessoa de Jesus Cristo, aquele que foi manifestado na carne, ele foi também justificado em espírito, foi contemplado por anjos, foi pregado entre os gentios, foi crido no mundo e foi recebido na glória. Provavelmente estes versos tenham sido cantados na igreja primitiva, naquele tempo. Talvez fosse uma música, um hino de louvor ao Senhor Jesus. Ok? Esta então foi a leitura de hoje e amanhã a gente continua, se Deus quiser. Um grande abraço.